Olá pessoal, bom dia! Tudo bem, gente? Aqui tá tudo jóia. Hoje, segunda-feira, segundas de prosperidade, dia 30 de março de 2020. Vamos avançando com as nossas reflexões. E, gente, olha, hoje eu vou trazer para vocês um pequeno trecho, uma frase desse livro aqui, olha. Seja Feliz, Saudável e Rico, do Randy Gage. Não estou vendendo o livro não, tá bom, pessoal? Só estou mostrando a bibliografia. Aliás, esse trecho está disponível lá na área do assinante Unidharma. Se você ainda não é assinante, olha, unidharma.com, pega lá, reflexão do dia, vai estar o texto completo, tá? Eu vou ler apenas uma frase aqui. Porque eu venho falando frequentemente, e se você já acompanha meu canal há um tempo, já ouviu falando isso milhares de vezes, da influência da repetição. Você repete uma ideia, repete uma ideia, repete uma ideia, e aquilo começa a se tornar uma verdade. Você modifica as suas crenças. Daí, então, a validade e o princípio ativo de uma reprogramação mental. Nós temos a nossa loja virtual, já fiz propaganda dela várias vezes aqui também, olha, lojadamente.com. Nós temos várias reprogramações mentais e eu já disse para você que como é que funciona uma reprogramação mental? É uma mágica? É uma coisa assim que se ouve, plim, muda a sua vida? E eu expliquei, não, pessoal. Você tem que saber utilizar uma reprogramação mental. Você ouve aquele áudio com aquelas frases, com aquelas afirmações e repete hoje, e repete, e repete, e vai repetindo, e vai repetindo. E pela repetição, você começa a acreditar naquela nova condição. Como é que eu construo uma crença na cabeça de uma pessoa ou de toda uma população? Você vai repetindo, 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 e aquilo se torna verdade. Exemplo, você é uma pessoa desorganizada, bagunceiro, não consegue colocar as coisas em ordem, etc. Você ouve uma reprogramação mental de tornar-se uma pessoa organizada, ouve aquilo hoje, amanhã, depois, e aí você começa, a sua cabeça, a sua mente, seus pensamentos, eles começam a repetir isso insistentemente, que sim, você é uma pessoa organizada, seus papéis estão em ordem, seus documentos estão todos em dia. Suas coisas estão bem armazenadas, guardadas, etc. O que acontece? Você passa a acreditar naquilo e começa a se comportar daquela forma. Nesse caso, nós estamos utilizando a repetição, a reprogramação mental para o bem, para trazer algo de positivo na sua vida. Só que isso é tão verdadeiro que atualmente nós vemos na sociedade exatamente o contrário, né? Nós estamos aí com repetição de catástrofe, de o vírus, a doença, tem gente morrendo, cuidado com o vírus. E você percebe não uma, não duas, não três pessoas, mas a sociedade inteira, o planeta Terra inteiro, entrando numa loucura, numa histeria, num desespero, num medo, num pânico de que vai morrer, de que está tudo acabado, de que há o apocalipse, de que o mundo vai acabar. E todo mundo nessa loucura, ora, o que está provocando isso? O mesmo princípio ativo. Repete, 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 repete. E não uma pessoa, como disse, mas uma população inteira, um planeta Terra inteiro, começa a vibrar nessa energia. Só que no caso aqui, obviamente, para destruir o psicológico das pessoas. Em vez de que eu não estou aqui ignorando, né, que nós devemos combater uma doença, que devemos lutar contra uma pandemia, não é isso que eu estou falando. Mas o modo como a notícia é colocada, o modo como a reprogramação mental é feita, isso faria toda a diferença. Por exemplo, imagine você se no lugar de toda essa parafernália mental que está sendo colocada na cabeça das pessoas, o condicionamento social fosse assim, pessoal, vamos nos tornar cada vez mais higiênicos. Pessoal, todo mundo aí concentrado, campanha para lavar as mãos, utilizar máscara se você for ter contato com o público, vamos ser um planeta mais limpo, um planeta mais higiênico, vamos utilizar a limpeza da casa, tal, práticas de limpeza mais eficazes contra bactérias, e o foco fosse esse. Na higienização, desinfetar as coisas, o foco fosse esse.
Em vez de falar morte, morte, tá morrendo gente, tá morrendo gente, tá morrendo gente, tá morrendo gente. O foco fosse, vamos nos tornar mais limpos, vamos ter mais asepsia, vamos cuidar mais da nossa higiene. O resultado, tenha certeza disso, estaríamos combatendo o problema de uma forma muito mais efetiva. Agora, o que eu quero trazer aqui, porque hoje é segunda-feira, né? Segundas de prosperidade, não é nem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre dinheiro, sobre você progredir materialmente falando. Então, olha só o que o Randy Gage fala. Esse livro aqui não é novo não, é de 1900 e bolinha, quer ver? Deixa eu pegar aqui a ficha catalográfica aqui do livro. Eu estava até vendo, porque você vê como esse texto é atual. Como é atual? 2008, tem 11 anos aí, 12 anos o texto, né? Mas ele continua atual. Vou ler só a página. Acompanhe o raciocínio dele, olha. Porque aqui ele está falando para você não ler noticiário, não assiste jornal. Não vai atrás dessa informação. Olha o que ele diz. Quando eu digo às pessoas para que elas evitem os noticiários, elas invariavelmente me perguntam: como saberão se os japoneses bombardearão Pearl Harbor outra vez? Se elas estão na rota de um furacão devastador ou se os terroristas atacaram perto do local onde estão, né? Então ele está dizendo, não assiste noticiário, mas como? E se explodir uma bomba lá, como é que eu vou saber? E se acontecer uma calamidade lá, como é que eu vou ficar sabendo? E se for uma informação importante, como é que eu vou ter acesso a essa informação se eu não assistir noticiário? Aí ele continua. Acredite, você tomará conhecimento de todas as notícias bombásticas de que precisa. Restaurantes e lojas agora têm aparelhos de TV sintonizados em canais de notícia. Os taxistas fazem questão de lhe contar a última notícia ruim. E as pessoas no seu trabalho, com certeza, conversam sobre tudo o que a mídia está noticiando. Se algo importante acontecer, nada poderá evitar que você fique sabendo. Se algo realmente importante acontecer no planeta Terra, nada vai impedir você de ficar sabendo. Então aqui está a chave da nossa reflexão. Porque existe uma reprogramação mental do mal acontecendo atualmente nas mídias todas, na internet também, deixando você com medo, desesperado, preocupado, vou morrer, o mundo vai acabar, é um apocalipse. Gente, calma. Claro, existe um problema, vamos trabalhar esse problema. Assim como existe o problema de uma gripe, existe o problema do câncer, acidentes de trânsito, problemas do aborto, problemas com o álcool, que também destrói muitas famílias, o problema das armas de fogo também, que é um problema sério, assassinatos que são cometidos e tudo mais. Tudo isso são problemas sociais que, via de regra, matam muito, mas muito. É só você buscar os números. Aqui não é fake news, blá, 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 blá. Pegue os números, vá em dados governamentais ou em dados de sites confiáveis, compare lá os números. Compare lá os números. Mas são números de tragédias e de mortes, de perdas muito superiores. Agora, a questão aqui é, se você ficar cada vez com medo, qual o impacto disso no seu psicológico, na sua vida? Como é que você vai ficar? Como é que vai ficar a sua vida? Tá entendendo? Então vou repetir a fala dele. Se algo realmente importante acontecer no mundo, você vai ficar sabendo. Fica sossegado, alguém vai dizer para você. Então, começa a tirar isso da sua cabeça. Modifica o seu padrão de pensamento, pelo amor de Deus. Ele até tem um outro texto aqui, eu não ia ler, mas está alinhado com o que eu estou falando. Olha, eu vou pular aqui três parágrafos. Ele diz assim, ó. Substitua essa programação por outra mais positiva. Se você não sabe qual, leia livros como As a Man Thinketh, de James Allen, e outros sobre leis da prosperidade. Ouça CDs, aqui ele fala autores americanos, né? Talvez você do Brasil, de Portugal não conheça, o Dr. Wayne Dyer, Deepak Chopra a gente conhece, Lisa Jimenez, ele dá alguns nomes aqui. Então, assuma o compromisso de passar 30 minutos por dia fazendo um exercício de autodesenvolvimento. Faça isso pela manhã antes de sair de casa, para que você comece o dia com uma consciência mais positiva.
Tire alguns minutos antes de dormir para fazer algo positivo. Gente, é o que eu falo o tempo todo. Quando eu falo da Unidarma, por exemplo, Unidarma é a nossa escola online de evolução pessoal. Ah, Cris, é propaganda? Pessoal, é uma propaganda? Talvez seja, mas eu não estou interessado aqui na propaganda em si. Eu falo da Unidarma para você ter coisas positivas para pensar na sua vida, jogar a sua mente, a sua atenção, a sua concentração, o seu foco, o seu pensamento em coisas que vão ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, a colocar o seu padrão mental num nível mais elevado, meu Deus do céu. Porque se você ficar nessa coisa de medo, você vai destruir a sua vida, vai destruir a vida das pessoas que você ama. Escreve o que eu estou falando. Então vamos mudar a direção do nosso pensamento. Desliga essa... Eu ia falar um palavrão agora, né? Desliga essa TV aí e começa a colocar a sua cabeça numa vibração, numa sintonia daquilo que você quer. Então, os assinantes Unidarma têm essa possibilidade. Todo santo dia tem conteúdo novo lá. Talvez você que é assinante, você nem perceba, mas todo dia tem uma palestra nova, um conteúdo novo, um curso novo. Ontem mesmo, domingo, eu coloquei lá 3 aulas novas. Se você é assinante, busca lá as novidades. Então, todo dia, informações, conhecimento de qualidade para você positivar a sua cabeça. Porque se você não fizer isso, meu amigo, se você deixar, né, vai junto com a onda, e é noticiário, e notícia, e morte, tantos morreram, e está acabando o mundo, e apocalipse, e lá... Você vai destruir o seu psicológico. Se prepare, você que é psicólogo... Está me ouvindo? Eu sei que tem muitos amigos psicólogos que me acompanham, psiquiatras também, eu sei que alguns deles me acompanham aqui. Se prepare, porque vai vir aí... A gente falava um tempo atrás de depressão, né? As pessoas estão com depressão e tal. O que vai vir de uma onda de depressão, similar àqueles gráficos, né? Esses dias eu vi uma repórter, não vou nem falar a rede que é, uma repórter falando, a diferença está de 1 palmo da expectativa com aquilo que vem subindo, os casos de pessoas contraídas, 1 palmo de diferença no gráfico. O que vai vir de pessoas deprimidas, com síndrome do pânico, pessoas desesperadas porque ficaram com a reprogramação do diabo, do mal, da cabeça, né? É morte, 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 perigo, 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 perigo. O que vai ter gente com problemas psicológicos não está escrito no gibi. Tá? Então fuja disso tudo, desliga a televisão, se associe a grupos que tenham uma vertente positivada. Se você ainda não é assinante Unidarma, está convidado, faça parte da nossa família Unidarma para você positivar a sua cabeça. Se não é Unidarma, escolha aí um grupo da sua cidade, um grupo de internet ou canais de internet do YouTube, por exemplo, que coloquem a sua cabeça num nível mais elevado, ouça músicas de boa qualidade e saia dessa neurose toda. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.